Shalom, pessoal. Em Mateus, no capítulo 20, no versículo 29 a seguir, está escrito: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Veja bem, aqui fala de uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho tinham ouvido que Jesus passava. Então eles começaram a gritar. Aquela multidão, uma grande multidão seguia Jesus. Mas dois cegos sentados à beira do caminho começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. E o que aconteceu depois? Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. E imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. O que nos ensina este momento? Os cegos tinham dificuldades, não é mesmo? Eles estavam sentados à beira do caminho. Pensou aquela multidão, o barulho da turba vindo, seguindo a Jesus. Cada um queria uma bênção do Senhor. Cada um queria que o Senhor cuidasse do seu problema. Então eles estavam naquele momento só pensando cada um em si. E era uma grande multidão. E aqueles dois ali sentados no caminho gritando. E aí a multidão repreendia-os. Já pensou? A multidão repreendia-os. Não eram uma ou duas pessoas. Mas vejam, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Veja, as pessoas queriam que eles se calassem. Então aquela grande multidão, todos gritando com eles, pedindo que eles se calassem. Mas aí, em vez de eles ouvirem a multidão, eles ouviram a voz da cura. Porque Jesus passava. A necessidade deles terem visão para terem uma vida com dignidade. Eles viviam ali sentados à beira do caminho, esperando que alguém tivesse compaixão deles para lhes dar um alimento, para lhes dar uma esmola. Eles não queriam continuar vivendo assim. Então eles venceram o grito da multidão, eles gritaram mais alto que eles, porque a multidão gritava por si, repreendendo-os para que eles se calassem. Mas a voz deles foram ouvidas por Jesus, porque saiu do coração. Eles reconheciam filho de Davi, reconheciam em Jesus o Salvador, o Messias prometido. Então eles reconheciam que ali eles estavam diante de alguém que podia mudar a vida deles. Eles não queriam mais esmolas, eles queriam dignidade. Eles não queriam mais ficar sentados na beira do caminho, eles queriam caminhar, correr, eles queriam viver e não só sobreviver. Então aquela turba, aquela multidão não conseguiu vencer a fé deles. A fé deles foi maior do que o grito da multidão. Eles gritaram mais alto. Assim é na nossa vida. Quantos momentos querem sufocar a nossa fé, querem dizer que não, deixe para lá. Jesus não vai ouvir você, Jesus não vai parar para atendê-los, mas você tem que vencer como eles venceram. Vença a multidão que diz para você desistir da sua bênção, desistir da sua vitória, que Jesus não lhes escutará, nem atenderá. Não, vença, assim como o Senhor teve profunda compaixão, tocou nos olhos dele e imediatamente eles recuperaram a vista e o seguiram. Assim você tem que fazer.
Vença as vozes dentro de você que diz que você não vai vencer. Vençam as pessoas que dizem que você já está derrotado, que não adianta clamar, que não adianta buscar, porque em Jesus há vida e vida com abundância. O Senhor não rejeita e não despreza ninguém. Para o Senhor, o que importa é a sua fé. Ele sempre disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tenha fé no Todo-Poderoso, que Ele se compadece de você. Clame, clame. Quanto mais as vozes e as circunstâncias dizem para você se calar, mais você clame, que Jesus vai parar. Sim, Ele está te ouvindo, vai se compadecer e vai te dar a vitória, porque Ele é um Deus de vitória e de milagres e um Deus de amor. Clama a mim, clame, 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 que a vitória vem em nome de Jesus. Jesus é aquele que garante a vitória. Então continue firme no propósito de alcançar a vitória, que o Deus da vitória está te ouvindo e vendo. E Ele tem poder para mudar a sua vida, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo. Não dê ouvidos à voz do adversário. Veja que o Senhor está pronto para te abençoar. Ele se compadece daquele que com coração sincero procura a ajuda dele. Ele não rejeita contrito de coração. Chegue humildemente, que Ele te ouve e muda a tua história. Shalom, um dia de vitória. Lehitraot. Até o próximo momento.